Olá, seja muito bem-vindo ao Sole da Fé. Se você é novo por aqui, inscreva-se neste canal. Já vem várias vezes? Deixe o seu joinha, o seu comentário. Fazendo isso, você faz com que esse vídeo alcance mais pessoas, porque a nossa missão é solidificar da base a sua fé por meio da palavra de Deus. E hoje, na minha caminhada, eu estava refletindo um pouco sobre a importância do perdão. Será que nós temos que perdoar todos os pecados cometidos contra nós? Até que ponto ou quantas vezes nós devemos perdoar uma pessoa que sempre erra conosco? Será que nós devemos perdoar e conviver ou fazer com que essa pessoa nem exista mais para nós? Você sabia que quando nós agimos em desacordo com a palavra de Deus e inclusive não perdoando as pessoas, nós podemos estar carregando a filosofia, a mentalidade de Friedrich Nietzsche. Quem foi Nietzsche? Nietzsche foi aquele que causou com seus livros e ele decretou a morte de Deus. Deus está morto. Tanto que foi criado um filme, Deus Não Está Morto, que é uma resposta à filosofia de Nietzsche. E qual é o conceito basicamente de Nietzsche? Nietzsche acreditava que para que nós possamos ser uma pessoa, um super-homem, uma super-mulher, nós tínhamos que estar desconectados de todos os ensinamentos do Oriente, principalmente do cristianismo. Então ele foi um ferrenho resistente do cristianismo. Escreveu vários livros. Então para Nietzsche, o cristianismo é uma farsa, porque o cristianismo reduz as pessoas. Porque Jesus era um fraco para Nietzsche. Por que ele era um fraco? Porque ao invés dele lutar, ele dava outra face. Ao invés dele guerrear, ele agia perdoando. As pessoas pecavam contra ele, erravam contra ele, mesmo assim ele perdoava as pessoas, aceitava as pessoas, recebia as pessoas. Para Nietzsche, isso é coisa de gente fraca. Isso é coisa de gente insignificante. Então ele foi um ferrenho debatedor. E pensando nisso, muitas das vezes nós estamos também tendo em nós uma parcela do próprio Nietzsche, porque quando as pessoas erram conosco, peca conosco e a gente não libera o perdão, sabe qual mensagem nós estamos passando? É que o cristianismo, as palavras de Jesus Cristo, ela é fraca e não cabe a mim. Eu sou forte o suficiente para não perdoar aquela pessoa. Porque perdão significa o quê? Perdão significa ação dos fracos. Então a gente, não utilizando essas palavras, mas a gente pensa, ou automaticamente a gente está dando esta resposta. Então, um episódio que aconteceu, Jesus com seus discípulos, Pedro se aproxima dele, em Mateus capítulo de número 18, verso 21. E Pedro faz a seguinte pergunta a Jesus. Então Pedro aproximou-se e perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Então Pedro ele já tinha um número na sua mente. Provavelmente bebendo dos textos veterotestamentários do Antigo Testamento, da lei que permitia, instruía perdoar as pessoas 7 vezes. Pedro ele faz essa pergunta e depois faz uma outra pergunta com o conhecimento que ele tem sobre o perdão. Quantas vezes, mestre, eu tenho que perdoar aquela pessoa que peca contra mim? Aquela pessoa que abusou de mim? Aquela pessoa que me traiu? Aquela pessoa que me abandonou? Aquela pessoa que falou mal do meu nome? Até quantas vezes, mestre? Até 7 vezes? Então, se por 7 vezes essa pessoa pecar contra mim, eu tenho que tolerar ela. Passou disso, eu tenho que abandoná-la. Aí a resposta de Jesus foi: respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Meu Deus do céu. 70 vezes 7, creio que dá 490. Ele está usando um recurso de linguagem aqui, Jesus, super exagerado. E ele está mostrando que o cristianismo é uma vida, uma transformação de vida que tem como base o perdão. Imagina só uma pessoa trair você e você ter que perdoar essa pessoa. Imagina só uma pessoa fazer um mal contra você e você ter que perdoar essa pessoa. E quando nós não perdoamos essas pessoas, pode ter certeza que nós não somos seguidores de Cristo, mas seguidores de Nietzsche. Porque Nietzsche fala que o cristianismo é fraco por causa do perdão.
perdão, ele não consegue conceber uma vida conforme essa vida de Jesus, porque para Nietzsche, o homem nasceu para ser guerreiro, para ser forte. A mulher nasceu para ser guerreira e forte. E o cristianismo acaba reduzindo essa pessoa e faz com que ela seja fraca. Então, quando nós não perdoamos um pecado de uma pessoa contra nós, nós estamos andando na mentalidade de Nietzsche, falando: eu sou forte o suficiente e por isso eu não devo perdoar, porque o perdão é para os fracos. Mas diante da nossa estrutura, diante da palavra, nós vemos que nós não somos forte coisíssima nenhuma. Nós somos frágeis e fracos. Por isso que nós dependemos de um que é forte, que é Jesus Cristo. Então, para muitos humanos, Jesus agiu de forma fraca, mas para Deus, para o contexto bíblico, essa é a forma que nós devemos agir e viver. Pecou contra nós é perdoarmos mesmo sofrendo. Quando nós não perdoamos, nós estamos dizendo que nós somos fortes o suficiente, quando nós não liberamos o perdão. Isso é choque, não é para qualquer um. Por isso que poucos de fato são verdadeiramente crentes e que têm essa mentalidade baseada nas escrituras. Porque a cultura de hoje, a sociedade de hoje meu irmão, fez um mal contra você, abandona essa pessoa. Deixa essa pessoa morrer. E a falta de perdão é isso, é prender essa pessoa. Uma pessoa que fez um mal contra você e você não consegue falar o nome dela, isso está fazendo mal não à pessoa, mas a você. Por isso que Jesus fala 70 vezes 7. Perdoa, liberte esse mal que está dentro de você, liberte essa pessoa que está dentro de você, te corroendo cada vez mais. E Jesus nos ensina que nós devemos ser fracos mesmo, reconhecer a nossa fragilidade e perdoar as pessoas. Nesse contexto também, Jesus fala que se o irmão pecar contra você, aí já é o contexto da igreja, o irmão pecou contra você, vai lá e faça o quê? Adverte-o. Se ele se arrepender do seu pecado, você ganha um irmão. E se essa pessoa pecar pela segunda vez com você, aí o que Jesus fala? Vá, leve uma ou duas testemunhas para que essa pessoa se retrate contra você. Se ela mesmo assim continuar no pecado, não se arrepender e pecar contra você, o que você tem que fazer? Você tem que levar essa pessoa até a igreja, aos líderes. Já fui, já falei, já levei pessoas como testemunhas e nada, não se arrependeu do seu pecado. Leve para a igreja. Se a pessoa continuar mesmo assim, no pecado, no erro, nós devemos de tratá-la como gentio e publicano ou como pecador aqui no contexto. Uma pessoa que não quer se arrepender, não quer se parecer com Jesus e essa pessoa é uma pessoa totalmente fora do padrão bíblico, uma pessoa pecadora. Então que nós possamos refletir nessas palavras, a importância do perdão. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Talvez a gente fique fazendo conta, 70 vezes 7 dá X, mas Jesus não quis que nós fizéssemos contas para ficar vendo, perdoei a primeira vez, a segunda. Não, Jesus utiliza uma hipérbole, uma linguagem de exagero para dizer, você precisa perdoar e ponto final. Mas, Senhor, é um pecado imperdoável. O pecado imperdoável foi o pecado que você cometeu contra Deus e eu te perdoei na cruz do Calvário. Então, todos os pecados que as pessoas cometem contra você é perdoável. Isso é um choque de realidade, mas isso é o cristianismo. Então, Jesus está nos dizendo, não é ficar aí, pecou uma, duas, 300 vezes, tá chegando, 400, não é isso. Se pecou, perdoe. Não dá para conviver do lado, mas libere essa pessoa. Eu sei que há pecados que as pessoas cometem conosco que não dá mais para andar juntos. Sim, mas não deixe de perdoar. Não deixe de olhar para aquela pessoa e quando você olhar para aquela pessoa, o seu coração não acelerar. Não deixe de citar aquela pessoa em suas orações. Isso é doloroso, mas esse é o processo do perdão. Essa é a reflexão que eu trago para você nesse dia e vamos junto, perdoar é para os fracos e nós de fato somos fracos, por isso que nós devemos perdoar. Forte é Jesus Cristo que nos dá a capacidade de perdoar. Não ande na mentalidade de Nietzsche, achando que você tem que ser o super-homem, a super-mulher e que o cristianismo e o perdão é coisa para os fracos.
Sim, é para os fracos. E nós somos fracos, por isso que nós dependemos totalmente daquele que é forte, de Jesus Cristo. Perdoe, perdoe e perdoe.